mercado de etanol tem acompanhado com muito interesse os novos desdobramentos do setor de combustíveis marítimos. Isso porque o transporte marítimo pode representar uma nova frente de demanda para o etanol, em um momento em que a indústria global avança na descarbonização. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de Mercado. Eu sou Maria Lígia Barros, responsável por precificação de etanol na Argos. E para falar sobre etanol como biobunker, hoje estou acompanhada por meus colegas e especialistas em combustíveis marítimos. Natália Coelho, que acompanha o mercado da Europa e África, e Gabriel Tassi Lara, que olha de pertinho os portos em todo o continente americano. Bem-vinda, Natália, bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Lígia. Recentemente, o etanol tem ganhado muita atração no mercado de combustíveis marítimos, num panorama internacional mesmo, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos, porque são produtores massivos dessa commodity que meio que encontram no setor de bunkering uma possibilidade de escoar parte dessa produção. Então, o mercado ele já está considerando o etanol como parte dessa possível solução para a descarbonização e, globalmente falando, ele tem entrado na mesa de discussão junto com esses outros combustíveis alternativos que antes eles eram mais falados, como, o biodiesel, LNG, metanol. E agora o etanol entra nessa conversa também, porque, sobretudo, ele é um combustível que pode entregar uma certa descarbonização considerável e que pode ser produzido em escala. Ele tem escalabilidade e ele é viável financeiramente quando comparado a outras possibilidades. Então eu vejo muito essa demanda no continente americano, esse interesse do mercado, mas também é um interesse global. Como é que está isso na Europa, Nath? Bom, na Europa, a gente já tem visto tração também de etanol para bunkering. Um exemplo que tem chamado a atenção no mercado é da empresa de shipping dinamarquesa Maersk, que começou no fim do ano passado com operações de bunkering com 10% etanol, 90% metanol, em barcos movidos a metanol, mas já no início desse ano, já fez uma operação de bunkering e uma viagem, em um barco movido 100% a etanol. Ela inclusive participou da primeira operação também de bunkering em Barcelona, com 100% etanol, e tem chamado muita atenção do mercado global exatamente por essa tração e pela possibilidade de descarbonização. E não é só na Europa que a gente tem visto esses testes. A Maersk tem uma operação de bunkering agendada agora para setembro, que vai acontecer no porto de Mobile, que fica no Golfo dos Estados Unidos, que é uma das principais portas de saída para petróleo e derivados do mundo. E vai ser feito em um navio porta-containers de 9.000 TEU, então é um navio consideravelmente grande, que já tem impacto. E esse tipo de operação é importante a gente relevar, porque mostra que portos-chaves, não só então no Brasil, não só nas Américas, estão preparados para fornecer etanol para bunker. Um exemplo que eu acho que é o que chama mais atenção no caso da Europa, é uma operação também de bunker que aconteceu esse ano em Roterdã. Roterdã faz parte do principal hub de refinamento e abastecimento de combustíveis marítimos na Europa. Ele integra o ARA, que é Amsterdã, Roterdã e Antuérpia. Esse abastecimento em Roterdã, inclusive, foi tão importante que o porto passou a divulgar a quantidade de venda de etanol para bunker no seu balanço trimestral. Foi a primeira vez que isso aconteceu, agora no segundo trimestre, e apesar do porto ter registrado apenas uma venda de 1.025 toneladas métricas, o que é pouco, considerando o tamanho do mercado e quanto um barco precisa para poder fazer uma viagem completa, mostra que o etanol já está sendo visto por esses portos-chaves e vai provavelmente ser considerado num futuro, porque já está no balanço deles. Falando em portos-chave, não só na Europa, né, o ARA aí é um dos principais hubs do mundo, mas falando de América Latina, Porto de Santos, junto do Porto do Panamá, aí o principal protagonista para escoamento de grãos, de containers, e já houve também uma operação de bunker com etanol no Porto de Santos, aconteceu agora mês passado. Foram abastecidos 500 toneladas de etanol feito à base de cana-de-açúcar. Quem fez o supply foi a Bunker One, abasteceu um porta-containers da CMA-CMG com etanol que foi fornecido pela Copersucar. E
Foram 500 toneladas, é uma operação experimental desse navio que ele vai sair do Porto de Santos, saiu, ele foi para o porto de Paranaguá e depois foi para o Sri Lanka, porto de Colombo. Nessa viagem ele não queimou só etanol, né, é um navio dual fuel, ele funciona com combustíveis convencionais, também metanol, mas a ideia dessa operação era monitorar o nível de descarbonização, a eficiência desse combustível e, por mais que seja experimental, acho que é um marco para o setor de combustíveis marítimos, porque coloca o Brasil no mapa dessas grandes embarcações, embarcações que rodam a metanol, que agora tem a possibilidade de, quando vir para a América Latina, ele queimar um combustível mais verde, com uma pegada de carbono menor. Pois é, e o etanol ele entra em pauta também por causa dessa relação com o metanol, né. Os navios, os motores com capacidade a rodar com metanol, eles também podem rodar com etanol com poucos ou nenhum custo de adaptação, né, de retrofit. E esse é um dos principais entraves para a adoção de combustíveis alternativos no setor de combustíveis marítimos, esse alto custo para adaptação dos motores. E o metanol, ele já é um combustível alternativo, né, mas a possibilidade de utilização do etanol, ele amplia a quantidade de rotas que os navios movidos a metanol conseguem realizar. Isso. Tipo, por exemplo, um navio que vem da Europa abastecido com metanol, e ele vem aqui para o Brasil, né, quando ele chegar aqui e precisar reabastecer, a gente não tem toda essa oferta de metanol, né, pelo contrário, a gente importa, mas temos uma grande oferta de etanol. Então, poder utilizar o etanol vai possibilitar que esses navios com motores de metanol consigam, né, chegar aqui ao Brasil, fazer novas viagens, enfim. E considerando que navios movidos a metanol conseguem queimar, então, o etanol, como você falou, Lígia, é importante mencionar que navios movidos a metanol aparecem como a segunda categoria dos navios movidos a combustíveis alternativos mais pedidos segundo a agência classificadora DNV. Eles aparecem logo abaixo do LNG, mas também mostram uma grande tração em números absolutos. Então, Lígia, basicamente, conforme essa demanda por motores movidos a metanol cresce, cresce também uma possibilidade por etanol, principalmente caso ele seja aceito comercialmente, regulatoriamente. E agora que nós, do setor marítimo, falamos bastante do aumento da demanda do etanol como bunker, eu queria saber de você, Lídia, você como nossa especialista. O Brasil tem como abastecer os navios movidos a etanol, caso esses mercados se fixe, realmente se crie esse novo mercado? É porque a gente está falando de volumes muito grandes, né, a gente está falando uma operação de bunker, ele pode queimar mais de 1.000 toneladas. Então o Brasil tem essa possibilidade de fornecer tanto combustível assim? Com certeza. O setor de etanol brasileiro, ele tem muito interesse no desenvolvimento desse mercado, né, do etanol para bunker, porque quando a gente olha no horizonte, temos um cenário de expansão da oferta brasileira de etanol. Eh, Tudo isso é muito associado à expansão do etanol de milho aqui no Brasil, né. A indústria de etanol brasileira, ela é muito historicamente, ela foi muito associada à cana-de-açúcar como matéria-prima. Mas em menos de 10 anos para cá, a gente viu nascer e crescer muito rapidamente o etanol de milho também. A primeira planta de 100% de etanol de milho, ela foi inaugurada em 2017. E lá para cá, agora a gente já conta com 37, plantas de etanol de milho, né. E isso fez a nossa produção de etanol de milho sair de zero em 2017 para 10 milhões de metros cúbicos em 2025/26, a safra passada. E essa safra agora, 2026/27, é esperado que alcance 11 milhões de metros cúbicos. Então, quando a gente olha isso só deve continuar a crescer, quando a gente olha um horizonte da próxima década, né. A consultoria da Argos tem estimativas de que em 2045 o milho vai responder por 40% de todo o etanol produzido no Brasil. E não é que ele vai roubar a participação da cana, ele vai somar a essa nossa produção que já é bem robusta, já é sólida, então a expectativa do setor é desse crescimento, é inclusive um desafio do setor brasileiro encontrar novas fontes de demanda para toda essa oferta que o Brasil vai contar nos próximos anos.
E é nesse contexto que o bunker desponta, né, como uma importante oportunidade para o setor. Isso é importante falar do etanol de milho, principalmente o de segunda geração, Lígia, porque ele, em específico, ele foi reconhecido pela Organização Marítima Internacional, a IMO, que é um braço regulatório da ONU para águas internacionais. Ela reconheceu, ela aceitou a pegada de carbono do etanol de milho de segunda safra. Ou seja, ela reconhece que este etanol ele entrega alguma quantidade de descarbonização. Pois é, Gabriel, e existe essa diferenciação, né, do etanol de milho brasileiro para outros etanóis, como o dos Estados Unidos, né, porque o etanol de milho brasileiro, ele é produzido num sistema de segunda safra, né. A segunda safra é a safra inverno, a safrinha, como é conhecida aqui no Brasil. E isso significa que o milho utilizado, ele é plantado na mesma área que a soja durante o mesmo ciclo agrícola. Então, a soja é colhida, então é plantado o milho. Isso confere ao etanol de milho de segunda geração uma pegada menor de carbono, já que esse milho ele não tem mudança de uso na terra, na sua produção. Também o cultivo associado com a soja ela fixa nitrogênio no solo de modo que reduz a necessidade de utilização de fertilizantes no cultivo do milho. E, além disso, o etanol de milho ele tem como coprodutos, né, ele gera coprodutos como o DDG, que é utilizado na nutrição animal. Então isso já reduz a necessidade de grãos adicionais para a pecuária, né. É uma série de fatores que conferem ao etanol de milho de segunda geração brasileiro uma intensidade de carbono menor relativo ao etanol de milho de primeira geração, que é o utilizado nos Estados Unidos, por exemplo. O sinal verde do IMO, então, foi particularmente celebrado pelo setor brasileiro. Isso, Lígia. E por enquanto, então, a IMO ela reconheceu só a pegada de carbono o único etanol que teve a pegada de carbono reconhecida pela IMO foi o de milho de segunda safra. Existe uma gama de outros combustíveis alternativos, em geral, que estão sendo avaliados pela IMO, mas por enquanto só este etanol foi reconhecido. Então, por agora, isso não tem efeito regulatório, não tem um grande efeito prático, ele é quase celebrado como uma conquista simbólica para o setor, mas a INO está trabalhando para aprovar um Net Zero Framework, que seria uma gama de regulamentações para atingir as emissões zero em 2050. E aí sim, esses padrões de emissões definidos pela IMO, eles vão ser usados para formar essa regulamentação e para atingir os objetivos até 2050. Bom, e o que significa, em termos práticos, essa aprovação do IMO? Então, a IMO ela considera, quando ela aprova, ela passa a considerar um valor padrão de emissões para este combustível que faz essa rota até ser queimada. Então, ela passou a considerar um valor padrão de emissão de 20,8 gramas de gás carbônico por megajoule de energia gerado para o etanol de segunda safra do milho. Para a gente ter um efeito de comparação, o valor padrão considerado pela IMO para o VLSFO, que é o principal combustível de bunker aí usado mundialmente, ele é um óleo combustível derivado do petróleo, o nível de emissão considerado para o VLSFO é de 93,3 gramas de CO2 a cada megajoule gerado. Ou seja, o etanol de segunda safra ele vai emitir praticamente 3 vezes menos gás carbônico do que o combustível mais utilizado, mais aderente hoje no mercado de combustíveis marítimos. Então dá para dizer que o etanol ele saiu na frente dessa corrida, né? Com certeza. Mas tem outros combustíveis que devem ser reconhecidos também, num horizonte próximo aí, que o mercado espera até o fim do ano, outros tipos de biodiesel, outros tipos de etanol com diferentes feedstocks. Então tem muita coisa para vir por aí. Puxando agora um lado um pouco para a Europa, além da IMO, que seria uma regulamentação internacional, nós temos regulamentações já em vigor, já aprovadas na União Europeia, como a RED III e a FuelEU. E cada uma, no caso, define meio que um teto de quanto cada combustível alternativo, principalmente dependendo da sua matéria-prima, pode ser usado para descarbonização. Principalmente quando a gente fala da Red Tree. Na Europa, existe essa discussão que é a Food versus Fuel, que é uma preocupação da União Europeia de que combustíveis alternativos, feitos a partir de produção que poderia ser agrícola, pode diminuir a alimentação
que tem na própria União Europeia. Por isso que existe essa discussão. E isso não é só da produção do combustível feito dentro da Europa. Também é, por exemplo, o etanol brasileiro, é feito de cana-de-açúcar ou até feito da safrinha do milho, se ele vai ou não competir, digamos assim, com o que seria a produção de alimento. A Red Tree é particularmente mais rigorosa em relação a essa regulamentação e, apesar dela só ter sido aprovada e aplicada para o transporte marítimo na Espanha e na Holanda, essa discussão ainda não acabou, ainda chama muita atenção do mercado, ainda acaba direcionando o combustível alternativo, eh, com matéria-prima agrícola para a questão dos combustíveis marítimos. Agora, se o etanol, como por exemplo de segunda safra, do milho, como você mencionou, vai poder valer para as regulamentações europeias, o mercado ainda não chegou numa conclusão. Mas a gente estava aqui discutindo sobre a decisão do IMO. Como isso funciona? O que o IMO decide, ele se sobrepõe, por exemplo, ao RED III ou à FUU? É uma ótima pergunta, e é importante esclarecer que a Red Tree e a FUU são regulamentações da União Europeia. Então, envolve águas que circulam territórios da União Europeia. A IMO, ela responde por águas internacionais. Então, por exemplo, o que for válido para a IMO, se você, por exemplo, está saindo da Inglaterra e está vindo para o Brasil, naquele trecho internacional, aquela regulamentação vai valer. Mas dentro da área da Inglaterra vai valer a regulamentação da Inglaterra, dentro da União Europeia, a regulamentação da União Europeia e dentro do Brasil, a regulamentação do Brasil, que no caso não há uma regulamentação voltada para a descarbonização. Mas a União Europeia, ela prevê, de tempos em tempos, essa revisão da sua regulação para evitar até dupla penalidade, com base em outras regulamentações internacionais. Então ela pode ser revista de tempos em tempos, né? Sim, sim, ela pode ser vista, inclusive, a Comissão Europeia ano passado afirmou que quando a regulamentação da IMO fosse aprovada, ela ia passar por uma revisão para evitar a dupla penalidade, mas a gente fica então dependendo da própria IMO para saber se o framework que eles construíram vai ser aprovado ou não, e como vai ser essa comunicação com a União Europeia. Isso. Então, eu acho que a mensagem central que eu vejo no mercado hoje, Nath, é que o etanol ele está fazendo parte dessa conversa e é cada vez mais certo de que o etanol vai compor esse mix de soluções de combustíveis alternativos que vão guiar a transição energética no futuro. Porque quanto mais a gente avança, fica mais claro que não existe uma bala de prata, não existe o combustível que vai ser usado em massa, que vai ser aderido, mas que sim que vai ser uma série de soluções levando em conta a geografia de cada país, as potencialidades de produção de cada região, a viabilidade econômica de cada combustível. O etanol senta hoje nessa mesa para discussão junto com os outros combustíveis que já são consolidados no mercado. Pois é, a gente vai ter muito o que discutir aqui pela frente e a Argos vai seguir acompanhando os desdobramentos do setor de combustíveis marítimos e de etanol. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo papo, Gabriel e Natália. Até a próxima.